as vagas de emprego, assim, em geral, né? E então isso acaba dificultando um pouco de conseguir trabalho aí nessa área da segurança do trabalho, como em outras áreas também. Mas eu comecei a largar vários currículos pela cidade, assim, logo depois que eu me formei, né? E daí me chamaram, a própria escola, que na época era o Santa Mônica, né? Hoje é SEG, né? Sim. A própria escola Santa Mônica me chamou na época e me disse, olha, tem uma vaga para ti para técnico em segurança do trabalho para trabalhar na obra do Nacional. E daí eu disse, tá, beleza, vamos lá. Aí eu fui lá, conversei com o dono da empresa. A empresa antigamente se chamava Portinari, na época que eu trabalhei. Hoje é Rabelo Zanella, é uma empresa bem forte, é de Itajaí, em Santa Catarina, a sede dela, né? Sim. E eu trabalhei ali, assim, o início foi bem difícil pelo fato de que ninguém era de Cruz Alta, né? Então, eram todas pessoas novas e a maioria da mão de obra deles vinha do Nordeste. Tinha 20 funcionários que vieram do Nordeste para trabalhar aqui. E eles me contrataram, tipo, para mim fazer segurança do trabalho, mas não disseram que eu teria que fazer a parte de contratação desse pessoal também. Que eles vieram todos com as carteiras sem assinar. Nossa. E eu tive que fazer, tipo, RH. E eu não sabia por onde começar, tipo, poxa, foi, assim, um desafio enorme. E tinha que liberar a obra junto ao Nacional, senão não podia começar a obra. Então, eu tinha que assinar aquelas carteiras, fazer toda a parte contratual, fazer ficha de EPI, fazer análise preliminar de risco das atividades. Então, foi uma correria, assim, foi um desafio. Para te ter noção, teve vezes que eu chegava às 6 da manhã na obra e ficava até a meia-noite, até 1 da manhã trabalhando. Foi, assim, a prova dos 9, sabe? E para começo de carreira foi bem desafiador também, né? E sabe o que eu dizia, André? Eu falava assim, eu nunca mais piso num canteiro de obras. Eu falava para mim mesma. Mas nunca mais, mas que nojo que eu tenho disso. E sim, foi horrível. Foi uma experiência horrível, mas assim, muito. Aqueles 3 meses, que foram só 3 meses a obra, né? Eu tinha no canteiro 100 pessoas trabalhando. Com várias intervenções, pessoal trabalhando no telhado, pessoal trabalhando em hidráulica, elétrica, pessoal trabalhando pintando, outros fazendo serralheria. Então, assim, sobreposição de trabalhos, assim, coisas. Eu quase branquei os cabelos, né? Foi bem desafiador. E eu, sem contar que eu tinha 19 anos na época, né? Sim, também era bem novinha, né, quando começou. Bem novinha, eu saí do ensino médio e já com 17 anos e fui fazer o técnico em segurança do trabalho, né? Com 19 anos já era técnico em segurança do trabalho. E já estava na obra já a milhão, né? Já aprendendo, né? Em Adri, depois que tu trabalhou nessa obra aqui do Nacional, aí tu já foi direto para a região da capital, para Porto Alegre? Foi assim, ó. Como essas empresas todas, nenhuma era de Cruz Alta, essas empresas eram tudo contratadas daqui, de Santa Catarina, alguns funcionários eram do Nordeste e outros eram aqui de Porto Alegre. Algumas empresas eram aqui de Porto Alegre. E eu fiz bastante amizade com o pessoal da obra, porque tu acaba, né? No teu dia a dia, tu acaba te envolvendo com os colegas de trabalho, sabendo da família, enfim, criando um laço de amizade, né, com as pessoas. E eu fiz bastante amizade com o pessoal em geral. Enfim, porque eu também, como eu era de Cruz Alta, eu dizia, ó, estragou meu carro, tu leva na tal oficina, eu quero almoçar, vai em tal restaurante. Tipo, eu dava um norte para eles na cidade, eu sempre estava ajudando, né? Então, também por isso. Aí, um desses encarregados da obra, ele me indicou na UAP,
que é a empresa que eu trabalhei por 7 anos, né? Aqui, a construtora. E a UAP, sem palavras, assim. E daí eu pensei assim comigo, né? Vou contar um pouco do início, como foi. Ele me chamou, né? Disse, tem uma vaga certa para ti de emprego aqui em Porto Alegre. Tu quer, tu vem. É tua vaga. E eu tava em Cruzado, daí a minha obra já tinha terminado do Nacional, né? E eu fiquei desempregada. E eu tava correndo atrás, tava mandando currículos, enfim, vendo as oportunidades, né? Sim. E daí ele falou, tu quer, tu vem. Isso, tipo, era no final do ano, sabe, André? Ele, dia 2 de janeiro, tu tem que estar aqui, que tu vai começar na UAP. Sim. E daí, eu cheguei aqui, realmente. Trabalhei por 7 anos na UAP, deu tudo certo. Uma empresa muito boa, incrível. Pessoas maravilhosas. Criei muitos laços também de amizade, né? E, sem palavras. Ah, que legal. Corajosa, assim, ó. Eu sempre pensava, porque a gente, enfim, fica sabendo das histórias dos colegas, né? Para onde é que vão, quem vai, quem fica. E, nossa, eu te achei muito corajosa, Adri, quando eu soube que tu tinha ido para Porto Alegre, sem conhecer nada, sair daqui do interior, né? Sem conhecer nada. Não sei se o pessoal sabe, mas eu sou de Boa Vista do INCRA, a capital aí de Cruz Alta. Eu sou de Boa Vista do INCRA, então eu sou filha de agricultores, meus pais são agricultores, né? E, eu não conhecia Porto Alegre, tu sabe, André? Tu sabe muito bem, não conhecia, não sabia nem. Vocês tinham que ver quando eu cheguei olhando os prédios altos, assim, ficava olhando pra cima, admirando, achando aquilo, sabe? Sim. E hoje em dia eu conheço igual a palma da minha mão. Também, né? Quase 8 anos, já que tu tá aí? 7 anos? 7 anos e meio, tá indo pra 8 agora. Tá, e tu não tá trabalhando mais nessa construtora, na OAP? Eu saí da OAP porque eles queriam, como eu tava já há 7 anos e passou vários dissídios, eu tive aumento de salário e o meu salário tava muito alto. E daí, tipo, tu sabe que se tu ganha 1x na carteira, 2x pro governo, né? Tipo, sempre dobra por causa dos impostos. E a empresa estava passando por um momento um pouco difícil financeiramente. E os donos me chamaram para conversar e falaram que queriam que eu continuasse trabalhando com eles, mas que eu virasse pessoa jurídica, que eu abrisse uma empresa, uma MEI. Sim. Né? Daí para te prestar serviço para eles, então. Exatamente. Só que para mim não é muito benefício isso, porque eu tenho a intenção de ter a carteira assinada, de ter meus direitos, férias, FGTS, tudo, né? Tu acaba ficando meio inseguro sendo PJ, né? Pessoa jurídica. Sim, claro. Não, é realmente bem complicado. Mas e aí, tu foi para outra empresa? Tu tá trabalhando em outro lugar agora? Sim, aí dia 6 de março, eu fiz um acordo, daí fiz uma demissão por acordo com a OAP. E no dia 10 já eu entrei nessa outra empresa. Porque antes de eu sair da OAP, eu já tinha conseguido emprego em outra empresa, né? Eu comecei a procurar. Quando eles me falaram que então eles mudariam a minha forma de contratação, eu já comecei a correr na frente, né? Já fui atrás para achar uma outra empresa que assinasse a carteira. Aí eu consegui essa empresa que eu tô hoje, que é a Concept, que eu tô desde março nela, trabalhando, né? Também é uma empresa da construção, do ramo da construção civil, mas totalmente diferente da UAP. Por quê? A Concept, que é a empresa que eu tô hoje, trabalha em reformas de fachadas. Então, o nosso trabalho, genuinamente, é 100% trabalho em altura. Sim. A gente faz pintura em fachada, telhados, impermeabilizações. Então, é tudo altura, sabe? E a UAP, o que? A UAP construía obra bruta, né? Desde o início até o fim. Sim, tu acompanhava toda a parte inicial da obra. Da fundação,
as vigas ali de baldrame, a construção dos pilares, das lajes, tudo até o acabamento. Uhum. Ah, que bacana. Inclusive, a gente fez uma obrinha da UAP aí no Santíssima, a gente fez uma reforma do telhado do Santíssima e o hall de entrada novo foi a UAP que fez. Ah, sim. Eu passei por ti quando tu estava aqui, um dia vistoriando essa obra. Verdade. Passei na rua de carro, verdade. E é assim que a gente vai se vendo, né? De vez em quando dá. E, Adri, o que dessa tua experiência, assim, ó, o que foi mais desafiador para ti como mulher e muito nova também dentro de um canteiro de obras que a gente sabe, né, que 95% é homem que trabalha em obra e nem sempre eles gostam de ter uma mulher junto, eles entendem, enfim. Nesse sentido, assim, o que tu poderia acrescentar para nós, contar um pouco mais da tua história? Assim, quanto a ser mulher, eu sempre tive bastante pessoas dentro das empresas que sempre me apoiaram muito. Como, por exemplo, o mestre de obra, o próprio engenheiro. Muitas vezes a engenheira da obra é mulher. Então, eu estaria mentindo aqui se eu dissesse que eu sofri algum preconceito. Nunca sofri preconceito, sabe? Nunca teve isso. Eu sempre digo assim nos treinamentos que eu faço com o pessoal, tanto treinamentos quanto integrações que eu faço para inícios de obra, eu sempre digo respeito é a base de qualquer relação. Então, eu sempre trato todo mundo com muito respeito e para ser tratado igual, né? Então, sempre foi muito tranquila a relação assim com os funcionários. Tu tem que ter uma atenção especial, que tenha alguns que tenham um entendimento mais retardado, assim, um entendimento mais demorado. Então, tu tem que ter uma atenção especial com essas pessoas, tu tem que explicar, porque tu tem que sempre trazer o quê? Tu tem que trazer o funcionário pro teu lado. Tu tem que explicar para ele que tu tá ali para segurança, para o bem dele. Então, tu tem que trazer ele pro teu lado, ele tem que gostar de ti, ele não tem que te ver como uma ameaça, né? Ele tem que te respeitar pela tua posição. Então, assim, para mim sempre foi muito tranquilo, eu sempre tive uma relação boa, sempre tendo como base o respeito, sempre tratando eles com muito respeito e sempre explicando o porquê, né? Muitas vezes a gente tem que aplicar advertências por causa de algumas atitudes deles, mas o que eu sempre gosto de fazer quando isso acontece? Eu chamo a pessoa para uma sala em particular, eu converso, eu explico o porquê daquilo, por que tem que ser aplicada uma advertência, e tento fazer uma lavagem cerebral, vamos dizer assim, né? Tento explicar para ele para que aquilo não venha a acontecer novamente, né? Para que ele não tenha atitudes inseguras no seu dia, né? Sim. Aquilo vai prejudicar quem? Vai prejudicar mais ao trabalhador, né? Prejudica todo mundo, mas o mais prejudicado é sempre quem sofre um acidente, por exemplo. Sim, com certeza. Com certeza. E com relação assim, ó, por exemplo, isso que eu vou te falar agora dos treinamentos que eu me lembrei, até não falei ontem para ti, mas essa parte de treinamentos, porque a gente não tinha tanto isso durante o curso, né, Adri? A gente não foi treinado, né, desde a oratória, dicção oratória. Tu sentiu dificuldade, assim, ó, para se posicionar à frente a um público, né, para te treinar, para te passar o teu conhecimento, passar orientação para outras pessoas? Como é que foi isso para ti? No começo, a gente sente um pouco de insegurança, né? E que eu acho que é normal, né, do ser humano sentir um pouco inseguro estando à frente de outras pessoas, né? Eu fiz alguns cursos de dicção e oratória. Eu fiz curso. Então, fiz um curso também de salvamento e resgate.
O curso de NR35 já fiz várias vezes, porque ele expira, né? Sim. Aí de 2 em 2 anos, ele é bienal. Então, eu fiz vários cursos. Eu tô sempre tentando me aperfeiçoar, né? Sempre estudando, correndo atrás, porque a norma muda toda hora. E a gente tem que estar sempre correndo atrás do conhecimento, né? Sim. Até porque a gente tem que repassar para os funcionários, para o nosso pessoal, sempre o mais completo possível. Então, eu sempre tento fazer isso, fazer cursos e ir buscando. Mas, às vezes, mesmo assim, às vezes dá uma insegurança na gente, né? De ficar frente a público. Acho que isso é normal do ser humano. Sim, sim, é verdade. Sempre uma nova experiência, né? Tu pode falar sobre um assunto inúmeras vezes e sempre vai ser diferente, posso dizer assim. Para pessoas diferentes, tu não sabe se essas pessoas vão entender, vão compreender da forma correta também, né? Então, mas isso eu acho que é uma questão de treino, né, Adri? A gente vai se tornando melhor no que faz, conforme quanto mais for fazendo, quanto mais for treinando também. Exatamente. A melhor escola, eu sempre digo que é a da vida. A escola da vida te ensina assim, ó, maravilhosamente bem a prática, tu fazer, tu ir, tu vivenciar aquilo, tu entende? Porque faz 8 anos, bem dizer, que eu vivo dentro de canteiros de obras e eu tô aprendendo. Todo dia eu aprendo uma coisa nova, é um aprendizado, é uma coisa que o funcionário fez, que eu achei legal, que dá para aproveitar, que é válido, que foi feito de maneira correta, ou coisas que precisam ser melhoradas. E essa coisa da obra, a gente compartilha muita ideia. Isso é muito legal. Então, tu aprende muito com o pessoal, entende? Isso é muito bacana mesmo. A gente aprende muito. Em se tratando, né, tipo, a construção civil, tu teve outras experiências em outras áreas, tirando no teu estágio, que foi no hospital ali, o que tu vê, assim, ó, que é mais difícil, sabe, aplicar da segurança do trabalho na construção civil? É que a NR18, ela é bem complexa, ela é muito, como eu posso te dizer, é muito difícil tu conseguir numa obra 100% segurança, isso quem fala é mente. É porque tu tá construindo, né? Ou tu tá reformando. E às vezes o cenário que tu encontra não é o cenário que tu vai conseguir aplicar. Eu posso dizer assim, ó, que a teoria é muito bonita, mas a prática não é bem assim, sabe? Como a gente lê, né? Às vezes a gente pensa, vou me formar, tipo, eu me formei assim, pensando, vou me formar, vou chegar lá naquela obra, vou deixar tudo assim, ó, redondinho, tudo 100% de segurança. Não existe. Infelizmente, não. Eu vou dar um exemplo. Aí a gente trabalhou, a UAP, a gente teve 2015, 2016, a gente fez obras para o Zafari, para o Grupo Zafari. Sim. E aqui em Porto Alegre, no centro de distribuição deles, aqui, que é na Avenida Sertório. É muito grande. E a gente fez um prédio para eles. E nesse prédio tinha uma empresa que só monitorava, que era só para segurança do trabalho. Eles nos fiscalizavam, né, para ver se a gente estava cumprindo as normas. E foi assim, a gente teve a obra, assim, uma das obras mais seguras que eu já fiz até hoje, porque a gente fazia tudo certinho, tudo direitinho. E mesmo assim, às vezes não tinha como fazer do jeito que tá na norma, entende? Tinha que sair um pouco da teoria e entrar na prática e, claro, de maneira segura, mas não é aquele 100%, entende? Sim. Porque para te fazer segurança, tu tem que se expor. Vou te dar um exemplo. Para concretar uma laje. Tá, vai concretar a laje. Na norma diz que eu tenho que ter uma escada de acesso, só que para fazer uma escada de acesso é o carpinteiro. Ele vai ter que se expor para fazer a escada de acesso. Sim. Para fazer uma linha de vida, para te concretar a laje,
e os guarda-corpo antes da concretagem que tem que ser feito, alguém tem que se expor para fazê-lo. Tu entende? Então, As coisas não acontecem assim do nada, né? Bota um guarda-corpo ali, bota uma escada. Tudo é feito por uma pessoa. Tudo é feito por uma pessoa. E então, o que a gente tenta fazer é sempre expor o menor número de pessoas para fazer essas proteções coletivas, né? E pessoas especializadas, né? Para fazer linha de vida tem que ser um alpinista N2, de nível 2, ou nível 3, não pode ser de nível 1. Tem que ter um projeto, o projeto tem que ser executado daquela maneira correta, assinado por um engenheiro de segurança do trabalho, não é engenheiro civil, não é arquiteto, não é engenheiro mecânico, é um engenheiro de segurança, que é um formado em qualquer uma dessas áreas com especialização em segurança do trabalho, né? Com pós-graduação. E, enfim, a gente tenta sempre fazer o serviço da melhor maneira correta, mas infelizmente muitas vezes alguns acidentes acontecem, né? Sim, sim. Tu já pegou bastante acidente de trabalho ao longo desses 7, quase 8 anos? Peguei alguns acidentes, sim. Graças a Deus, leves, assim, não nada muito grave, mas Nenhum fatal? Sim. Nenhum fatal, graças a Deus, não. Espero nunca vivenciar nenhum fatal. Rezo todos os dias de noite para isso nunca acontecer. Eu ia te dizer. Mas tem muitos colegas que já pegaram. Mas enquanto eu trabalhava na segurança do trabalho, eu morria de medo, sempre, sempre. Eu vivia pedindo para Deus que nunca deixasse acontecer nada com os funcionários. Porque não só por, né, imagina perder um funcionário, alguma coisa assim, sem contar o incômodo e a responsabilidade que a gente tem, né, Adri? A nossa profissão, assim, ó, é uma responsabilidade muito grande, tá, alunos? Vocês vão se preparando já para... Preparem o psicológico de vocês. Tem que estar com um psicológico bom, senão tu pira. É verdade. É verdade. Não é fácil, assim, é uma profissão que te traz muita responsabilidade, te traz um fardo bem pesado, assim, nas costas, dessa responsabilidade que tu tem, porque quando acontece um acidente, o dono da empresa olha para ti e te fala, poxa, Adriele, por que aconteceu o acidente? Não tem nada a ver com a gente, muitas vezes. Sim. É um ato inseguro, é uma condição insegura, entende? Então, vou te dar um exemplo agora do último acidente que aconteceu faz uns 15 dias que aconteceu um acidente numa obra. A Concept, a empresa que eu trabalho hoje, ela tem em torno de 40 obras dentro de Porto Alegre. Nessas obras, tem uns 100 funcionários em todas, né, distribuídos nessas 40, que geralmente eles trabalham por dupla nos balancinhos, né? Sim. Então, 2, 4 em cada obra, em algumas obras tem mais, tem 8, tem 6, em torno de 100 funcionários. Então eu fico de carro girando o dia inteiro dentro de Porto Alegre, correndo de obra em obra, conferindo instalações, verificando as condições das áreas de vivência, vendo se os funcionários estão usando os EPIs, enfim, passo o dia inteiro fiscalizando eles. Só tudo é técnica em segurança dessa empresa? Só eu. Tem que se virar nos 30, ter 1000 olhos. Exato. Bem assim. E daí eu tava em uma outra obra nossa, ali no centro de Porto Alegre, e o guri subiu na bandeja, sabe? A bandeja para fazer a proteção dos pedestres. Ele subiu em cima da bandeja sem o cinto. E foi fazer ele foi passar um PU, uma vedação numa janela. Sim. E ele começou a caminhar de costas para a bandeja. E ele foi caminhando e não viu terminar a bandeja e caiu. Ele teve uma queda. Uma queda de 2,67 de altura, 2,67 m. Na hora, os guris me ligaram, Adriele, o Patrick caiu. E eu disse, poxa vida. Eu peguei o carro e fui correndo lá para a obra, né?
Daí eu falei pros guris, ó, não mexe com ele, chamem o SAMU, que eu tô indo pra ir pra acompanhar ele pro hospital. Sim, E ele também não conseguia nem se mexer, né? Caiu e ficou no chão. 2,67 m, pra te ver? sim. Nem foi uma altura tão Não. considerável, né? Mas. 2 fraturas na lombar. Nossa. 2 fraturas na lombar. Para eu poder tirar ele do hospital, nós tivemos que comprar, a empresa teve que comprar um colete que custa R$ 1.000. O colete é Sim, aquele do tórax para não mobilizar, né? Para não sim. mexer com a coluna. Então, ele não pode ficar de pé sem estar com esse colete. Então, a gente teve que comprar para poder tirar ele do hospital. Então, olha o transtorno que um acidente causa por um ato inseguro. E Ele tem o uma curso de coisa NR, boba, né? É ele verdade. tem o curso de NR35, ele tem o ASO apto para altura, ele tem o treinamento da NR18. Eu tô bem dizer quase todos os dias na obra. Tem obras que eu não consigo ir todos os dias porque eu não consigo fazer, porque são muitas obras, né? Às vezes Uhum. não dá tempo de fazer todas. Então, eu apareço 2 vezes na semana, bem dizer, por cada obra, porque é o cronograma que eu consigo fazer, porque são muitas, né? Sim. Eu tô lá, bem dizer, 2 vezes, 3 vezes na semana, cobrando, pedindo, advertindo quando necessário, parando o serviço, chamando para conversar, e mesmo assim acontece. E Sim. quando acontece, parece que a culpa é da gente, sabe? Isso incomoda. Isso incomoda muito, né? Sim, imagina. E a questão é responsabilidade, né, Adri? É E responsabilidade. uma outra coisa, como é que funciona a questão da CIPA na tua empresa? Tipo, em cada obra tu consegue botar pelo menos um cipeiro para poder auxiliar nessa parte de fazer, né? Até chamar a atenção dos colegas, tipo, no sentido de tomar um cuidado, alguma coisa assim, funciona, o pessoal é participativo. Não, eles não. É bem difícil a CIPA. Inclusive, o técnico de segurança antigo, ele não tinha feito CIPA. Não tinha feito a Uhum. CIPA da empresa. Então, agora eu estou organizando para fazer a primeira eleição. Bah, recém vai ser a primeira. A recém vai ser a primeira, então eles não têm CIPA, né? Então Eles eles não não. estão nem habituados a essas coisas também. Porque, de uma certa forma, é uma maneira que tem Tem de de alguém mais ajudar, auxiliar no né? seu trabalho, né? Isso, exatamente. Porque Mas realmente é difícil quando, tu, imagina, eu aqui trabalhava em uma empresa, claro que também tinha inúmeros setores e eu não conseguia dar conta de estar todos os dias em todos os setores. Imagina tu que é inúmeras obras distribuídas numa cidade do tamanho de Porto Alegre, que para mim é imensa. Não sei como é que tu consegue se deslocar de um lugar para outro aí com rapidez, não tenho nem ideia mesmo. é bem complicado. É, pega um Sim. trânsito complicado aí também. Nem me fala, hoje foi tenso. Assim, depois que. Agora que o prefeito liberou as empresas a voltarem a trabalhar, hoje, bem dizer, para mim ir para o trabalho, 1h30 para voltar, 1h30, assim, um trânsito caótico. O pessoal Nossa, voltou todo mundo. Isso que as aulas não voltaram. Eu quero ver a hora que liberarem os sim, colégios. É o caos. É bem sim, estressante. Então, junta várias situações, né? E a gente tem que estar. Eu sempre tento pensar assim. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu sempre tento fazer o máximo, entende? Então, eu sim. sempre registrar o que a gente faz. Alguém falou? Não? Acho que não, acho que o Vinícius está entrando na aula aqui. Ah, Eu tá, silenciei tranquilo. o áudio dele. Até deixa eu perguntar se alguém está aí ainda, estamos só nós duas conversando. Querem perguntar alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Deem um sinal de vida, por favor. Eu tô aqui ainda, professor. Eu tive que reiniciar Ah, de novo aqui. ah, Aprovado. tá bom. Eu também tô aqui. Tá bem.
Querem tirar alguma dúvida? Tem alguma curiosidade para perguntar para a Adriele? Aproveitem, gente. Tem coisas que é só um profissional que está no dia a dia de um canteiro de obras que vai poder tirar as nossas dúvidas, tá? Como a Adri falou ali, nem sempre adianta ler ANR, que ali tá tudo muito bonitinho, mas na hora de colocar em prática é difícil, é complicado. E não adianta também a gente pensar de uma certa forma, porque a Andriele lá não faz as coisas direito, como tá na legislação, então ela é uma má profissional. Não é dessa forma, né, gente? Depois, quando vocês estiverem atuando dentro de uma empresa, vocês vão poder ver como é desafiador a gente precisar aplicar uma norma, tá? Uma medida de proteção, alguma coisa assim, e não conseguir ser exatamente como a norma pede, e a gente tem que quebrar a cabeça para fazer adaptações. E sempre correndo risco, né? A gente não tem como garantir 100% que isso vai ser eficaz, que vai funcionar. Mas eu acho que é bem, bem importante vocês estarem cientes, principalmente sobre a responsabilidade que o técnico em segurança do trabalho tem, né? Porque ele está cuidando de outras inúmeras pessoas, funcionários, são outras vidas que às vezes não, a gente precisa que essas pessoas sejam comprometidas consigo mesmas, e a gente depende da colaboração dos funcionários, né? Eu acho que é como tu falou ali, a questão do acidente, o último que tu presenciou, que aconteceu. E sem contar que, assim, quando acontece o acidente, o técnico em segurança do trabalho tem que se deslocar, tem que ir atrás, tem que ir para o hospital, tem que ficar aguardando notícias, tem que ficar esperando, acompanhando até aparecer algum familiar. Exato. E dependendo do que for, tem que dar todo o suporte depois, né? Como tu falou, Adri, ali, que a empresa teve que comprar um colete, e é bem isso que acontece, gente. É bem isso. Comprar medicamentos, inclusive, que ele teve que comprar, e a gente comprou, a empresa comprou, e eu peguei ele no hospital com o carro da empresa e levei ele em casa. Eu fiz toda a mão. A gente presta todo o socorro, né? A responsabilidade é nossa pela vida da pessoa, e isso é pesado, né? Sim. Isso pesa. Então, mas é gratificante, né? Não vamos assustar o pessoal também, né, André? É gratificante quando as coisas dão certo também. Como quando eu fui pegar ele para levar ele embora no hospital, ele olhava para mim e dizia: ai, desculpa, Adriele, desculpa. Eu disse: cara, não precisa me pedir desculpa. Acontece, acidentes acontecem, tu teve 1 minuto de descuido, foi um ato inseguro que tu teve, era só tu botar teu cinto e prender na linha de vida, mas tu preferiu, achou que era rápido e preferiu não colocar. E eu disse para ele: é assim que acontece o acidente. Então, ele também se sentiu mal, né, por me colocar naquela situação de ter que pegar ele no hospital, levar, acompanhar ele. Ele: ai, desculpa, Adriele, desculpa. Eu disse: cara, não precisa pedir desculpa. Então, é isso, sabe? Eles sabem que fizeram errado e se arrependem, mas o nosso trabalho é prevenção, é prevenir. É para isso não acontecer. Então, é tentar sempre dizer, muitas vezes os guris dizem: eu tenho 20 e tantos anos de obra, não sei o quê. Grande coisa que tu tem 20 e tantos anos de obra. Sim. Isso não te ausenta de acontecer um acidente, isso não te extingue, né? Sim. Então, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca. E é sempre para isso que eu volto muito, né? Que tem que ter cuidado, tem que ter atenção, né? E a gente tem que prevenir. A prevenção é sempre a melhor saída, né? É verdade. Eu queria tirar uma dúvida, professora. Claro, fica à vontade. A respeito, assim como ela a prof também, né, tem tempo de serviço na área, mas assim, algum funcionário já chegou a ter sido demitido por não cumprir as regras da segurança,
ou por ser mais descuidado também a respeito da área da segurança na obra, ou seja, qual for o trabalho? Vários. Vários funcionários já foram demitidos. Vários, bastante. Não posso nem te contar quantos, mas foi um bocado. Sim, porque assim, como assim a gente nota que em obras normalmente as pessoas são mais, que nem tu comentou, é mais difícil de trabalhar, no caso, assim, às vezes a dificuldade de encontrar um emprego também, coisas, e tem muitos leigos também que vão trabalhar em obras, né? Mas que nem tu falou, o tempo ensina, né? E eles falam que tem 20 e tantos anos de obra, mas como a segurança do trabalho é uma coisa assim que estava sempre em vigor, mas agora, no caso, está exigindo mais. Isso, então, para ele se adequar à nova regra, se torna mais difícil. Então, isso aí, se é um grupo de pessoas, que nem tu falou, que é 40 obras, e 100 pessoas divididas nessas 40 obras, tu tem 40 grupos de pessoas para administrar e implementar uma ação de segurança. Então, como tu não está presente todo dia naquele local, fica difícil para ti tu ir 2 vezes por semana lá implementar uma segurança do trabalho, indicar uma segurança e ter uma pessoa lá dentro que fala o contrário, e ainda mais se ela tem mais tempo de serviço que os outros. Então, fica difícil do grupo escutar e não e escutar ele também, entendeu? Então deve ser bem difícil mesmo. Não é fácil? Não é fácil, sabe? Mas as empresas, pelo menos a OAP e a Concept, que são minhas experiências, né? Todas as decisões que eu tomo referente a funcionários, sempre eu sou acatada. Inclusive, agora, há um mês atrás, a gente demitiu um funcionário por justa causa. Porque eu cheguei na obra, ele estava trabalhando em altura sem o cinto. E ele estava bem alto, tipo, lá no topo do prédio. Sim. E daí eu registrei, né? Tirei uma foto e subi lá e perguntei pra ele, cara, o que tu tá fazendo? E daí ele, não sei o que, foi rapidinho, não sei o que. Eu disse, cara, vem, vamos lá pro escritório. Levei pra lá, e aí a gerência resolveu a demissão por justa causa, porque ele estava colocando a vida dele em risco. E isso foi bom, porque mostrou para os outros que não é assim, tu entende? Sim. Que eles têm que levar a vida deles a sério. Eu disse, cara, imagina se tu cai de lá. Tu imagina, olha, o que eu vou dizer para tua família? O que vai acontecer? Entende? Um acidente com óbito, meu Deus, não dá nem para pensar. Fecha uma empresa, todo mundo perde o emprego, tu entendeu? É uma tragédia, então. Eu sou amiga de todo mundo na obra, mas eu sou firme nas decisões que eu tomo, entende? Se tiver que demitir o funcionário por ele estar negligenciando a sua própria vida, é melhor eu demitir do que ele morrer na minha obra. Sim, depois tu ainda vai ser responsabilizada por isso, né? Viu, Adri? E, por exemplo, assim, ó, tá, tu teve essa situação, né, que ele já foi demitido por justa causa. Mas vocês fazem aquele procedimento de dar uma advertência, 2 advertências? Na empresa é assim, ó, uma advertência mais R$80 do salário descontado. 2 advertências mais R$160 descontados do salário. 3 advertências, demissão por justa causa. Por falta de... Interessante essa questão que tem o desconto. Porque quando... A parte que mais dói no ser humano é o bolso. Tu pode dar quantas advertências que for, né? A pessoa vai lá, assina e pensa assim, isso aí não vai dar em nada. Mas quando tu mexe no bolso, daí começa a se antenar. A parte do corpo humano que mais dói é o bolso. Mexeu no bolso, não é bem assim, entendeu? Então, agora com esse negócio da pandemia, eu tenho dado muita advertência por falta de... por botar a máscara aqui no queixo. Eles baixam a máscara e ficam com a máscara aqui.
Meu Deus. Como a gente trabalha com pessoas, né? Tu imagina passando pessoas, e daí também, agora já se policiaram, já tenho ido nas obras e já não tenho mais visto essa situação. Então, tu tem que impor, tu tem que ser amiga, tem que ser legal, tem que chamar eles pro teu lado, mas na hora de falar sério, tem que ser cumprido as normas de segurança, ou senão, infelizmente, a gente vai ter que te advertir, vai ter que fazer os procedimentos da empresa. Muito bom também o que tu falou, que a empresa, que os empregadores, eles acatam as tuas decisões, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que existem empregadores que têm um técnico em segurança do trabalho só para cumprir norma também, e às vezes nem dão bola para a segurança do trabalho, nem escutam o técnico em segurança. Eu já passei por isso e sei o quanto é complicado, porque a gente fica se sentindo uns bobão lá, estudando e inventando moda. Para eles é isso que a gente faz, né? Fica inventando moda, comprando uniforme novo e botina nova de segurança para os funcionários e não precisa estar gastando dinheiro. E isso que tu falou é muito importante, quando a empresa está do lado do técnico em segurança, assim. Graças a Deus, eu acho que eu tive bastante sorte quanto a isso nas duas empresas, tanto na UAP quanto na Concept. Eu consigo falar com o dono da empresa. Então, eu consigo expor para ele o meu lado, eu consigo expor as minhas preocupações e eu consigo expor o que precisa. Tipo, semana passada a gente comprou talabarte retrátil. Cada talabarte retrátil de 6 metros custa em média R$1.400, R$1.500. Sim. E para aquele trabalho que estava sendo feito, eu falei para ele, o melhor é ser feito com talabarte retrátil. Eu expliquei para ele, ele autorizou a compra. Então, tu tem que explicar, tu tem que saber chegar para... Eu desenrolei, eu consegui fazer sempre com que ele entenda o meu lado, né? Para trabalhar em telhado, o talabarte retrátil é muito bom. Tu consegue colocar ele num ponto de ancoragem, pode ser um olhal ou na própria linha de vida, e tu consegue trabalhar com ele mais afastado, né? Tu consegue andar mais com ele. Já o talabarte duplo Y, ele só vai abrir ali os 90 centímetros, 1 metro, e não vai abrir mais, né? Para te poder trabalhar. Limitado. Só que tudo tem que ser muito bem o porquê. Sempre tu vai receber essa resposta do empregador. Tá, Adriele, mas por que tu quer comprar? Aí tu tem que saber expor de uma maneira clara. Então, é sempre bom quando tu tem quando tu tem que levar uma compra pro teu chefe, é importante tu já levar e já pensar nos questionamentos que ele pode te fazer para te fazer os teus argumentos, né? De maneira clara e objetiva, porque o tempo deles geralmente é curto para nos escutar. Exatamente. E os investimentos nos itens de segurança do trabalho, em EPIs, a proteção coletiva, em treinamentos que seja, uniforme, enfim, é sempre um investimento mais alto, né, Adri? Porque, bem alto. E eu acho que isso que às vezes, por isso que eles querem uma justificativa, então uma explicação. E aí tu não vai comprar para 1 ou 2 funcionários, tu vai comprar uniforme novo para todo mundo, né? Os EPIs para todo mundo. Então, e esses números que acabam sendo um pouco mais elevados. Deu uma assustada, na verdade, neles, né? Por exemplo, tinha acho que era uma MP do Ministério do Trabalho que tinha suspendido os ASOS, né? Suspendeu os ASOS e os treinamentos. Só que essa MP caiu agora, acho que foi dia 20 de julho, ou 19 de julho, caiu fora. Então, não tá mais valendo. E aí, eu tive que renovar os ASOS de todo mundo que estava vencido de março, que foi quando entrou essa MP, até julho. Então, eu mandei o pessoal para a clínica, tipo, a metade do pessoal para a clínica, e só de exames deu R$10.000. E daí ele me chamou e disse, poxa, Adriele, R$10.000 de exame? Precisa fazer todos esses exames? Eu olhei para ele e disse,
tá no PCMSO, Sim. tem que fazer. Trabalho em altura, eletrocardiograma, eletroencefalograma, audiometria, gama GT, acuidade visual, teste de equilíbrio, psicossocial, enfim, uma bateria de exames. Bem complexa essa parte, né? Bem complexo. Bem complexo. Então, ele falou, poxa, Adriele, tu não mandou nem a metade do pessoal e deu 10 mil reais. E eu disse, paciência, isso aí. E ele, mas precisa todos esses exames? E precisa. E daí, tipo, tu é questionado, mas não tem o que fazer, entende? Tem que ser feito. Sim. E agora a gente tem que renovar também as 35 que estão vencendo. E então tu tá sempre na atividade, renovando ASO, renovando 35. Eu tenho que começar a ministrar os 18 pro pessoal, as NR18 também que tá vencendo. Sim. E até eu tava comentando antes com o pessoal aqui, porque a gente começou a ver ontem mais a fundo a NR18. A nova, né? A última, mais atualizada. A de 2020, a portaria de 2020. Passa a valer a partir de 2021, correto? Isso. 20 de fevereiro de 2021. Mas, enfim, a gente já tá vendo essa nova, porque quando o pessoal for começar a trabalhar, já vai ser ela que vai estar vigente, né? Perfeito, isso aí. E mesmo assim, ela já teve vários itens que foram retirados da norma, né? Várias coisas que foram retiradas, porque ela era bem mais extensa. Bem mais e também teve aquelas questões dos treinamentos, né? Que tu me falou aquele dia, que também, eu não sei o que teve de alteração nos treinamentos específicos. A NR18 era 6 horas na antiga e a anual. Agora ela é de 4 horas e é bienal, de 2 em 2 anos. Então aumentou o tempo, então. Diminuiu em horas e aumentou a validade. Isso. Querendo ou não, isso até é bom, facilita um pouco em função da empresa, né? A organização dos treinamentos e custos que for ter. Na verdade, a CNR18 vai ter o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. O que eu acredito que seja a ideia do Ministério do Trabalho é fazer gestão de segurança, é tu mostrar resultado, tu entende? Porque tu acaba, a NR18 antiga era muito engessada, que eu digo assim, tu não consegue mostrar os teus resultados, então o que acontece? Tu tem que mostrar o resultado no Programa de Gerenciamento de Risco. Ali tu vai ter que anexar os ASOS dos funcionários. Tem as APRs. Tem permissão de trabalho. Tem que anexar as permissões de trabalho. Então, tudo vai ser um documento que vai estar sendo atualizado diariamente, vamos dizer, né? Sim. É um documento vivo, um documento que se modifica, que se muda. Diferente do que tem, né? Tipo um PPRA que a gente sabe que é atualizado anualmente, mas fica depois engavetado lá, tu nunca mais vai só atualizar depois de um ano. Exatamente, o PPRA é assim, tu só pega anualmente para atualizar e depois nunca mais. O PCMAT não precisa mais, né, Adri, fazer. Agora é só o Programa de Gerenciamento de Riscos. Só o PGR. Uhum. Eu acho que, na verdade, o PGR, ele engloba quase tudo que tinha no PCMAT, né? Só que dessa forma que tu falou aí, com a possibilidade de fazer gestão. Isso eu acho bacana, é interessante. E é por isso também que ele coloca tanta responsabilidade para os profissionais habilitados, que fala ali, né? Legalmente habilitados. Ele joga muita coisa para os profissionais que elaboram os documentos, que fazem os projetos, que fazem os laudos. Exato. E até 7 metros e 10 trabalhadores, o técnico de segurança pode fazer, acho que é isso, se eu não me engano. Se não me falha a memória, é isso. É isso, a gente leu ontem. Até 7 metros, 10 trabalhadores, pode ser. Uhum. Mas são coisas que a gente vai se adaptando também, né, Adri? Então, eu disse para eles ontem se assustar com a NR, que ela ainda continua grande, assim, mas
tem itens bem importantes que a gente precisa pelo menos saber conhecer, ter conhecimento e depois, na prática, começa a fazer sua aplicação e tenta fazer que seja eficaz também, né? O mais eficaz possível. Tu sabe que a NR18 ela é muito abrangente, ela é ótima e ela é interligada a outras também, né? A 35, sim, que trabalha em altura diretamente, a 12, máquinas e equipamentos, a 11, que é armazenamento de materiais, é isso? Isso. A 10, que é elétrica, a 9 do PPRA, a 7 do PCMSO, a 5 da CIPA, a 1 das disposições gerais também. Então, ela vai puxando a NR6 de EPIs muito. A 24 também, né? A gente ainda não viu, mas vamos ver. Do SESMIT. Insalubridade também, que a gente tem que ter todo dia. Essa da insalubridade, assim, é uma das maiores causas trabalhistas que tem. O pessoal sempre pede perícia por insalubridade grau máximo, né? E às vezes ganha, depende do perito, né? Do que ele vai determinar. Então, tu fica meio que na mão do perito ali do Ministério do Trabalho. Mas a insalubridade é muito importante, né? Que na Constituição Civil é grau médio, que é os 20% em cima do salário mínimo. Sim. É complicado. As trabalhistas é louca, assim. Eu já participei de muita audiência, já fui em muita audiência representando a empresa, né? A gente teve uma época na UAP que o pessoal tava com fome por dinheiro, saía e já colocava na justiça. Sim. E isso é muito ruim, sabe? Porque ainda mais quando tu sabe que é uma empresa que é certa, que paga tudo certinho. E aqui eles pagam tudo assim o máximo certo possível para não ter problemas, né? E mesmo assim o pessoal geralmente vai para a justiça, né? Se tiver uma oportunidade, uma brechazinha para ganhar um dinheiro a mais. Exato. Estão aproveitando. Pois pessoal, é para vocês verem que até nesse tipo de coisa, assim, o técnico também está envolvido, né? Que por vezes vai ter que representar a empresa em audiências, vai ser questionado. Então, esse tipo de coisa também acontece. Eu não tive a oportunidade de ir em nenhuma audiência, ainda bem, porque eu não sei como é que seria, ia ficar com medo, eu acho. É louco? Ficar na frente do capa preta é louco, né? Ainda mais que tu não pode mentir nada, né? Tu tem que ser 100%. Sim, pois é. Tem isso. Mas assim, eu acho que a gente trocou uma ideia muito legal hoje, né? Eu tinha te dito que era uma meia hora, já daqui a pouco vai fazer já 1 hora que a gente está conversando. E esses assuntos são o que há dias, desde o início do nosso componente, eu já estou conversando com o pessoal, né? A gente ainda tem mais alguns assuntos para ver. Mas fiquei muito feliz que tu aceitou meu convite. Claro que sim. Feliz mesmo. Imagina. Uma pena, a gente só não se vê há 8 anos, eu acho, mas com relação a isso, não muda nada. Né? E Adri, tá me ouvindo? Claro, mas não muda a amizade. Faz tempo que a gente não se vê, mas a amizade continua a mesma. Com certeza, com certeza. A gente tem muito ainda o que se ajudar, o que se compartilhar. E essa questão também da gente ter contato com os colegas, né, Adri? Porque uma hora ou outra a gente sempre vai ter uma dúvida, vai sempre precisar da outra pessoa, de um colega. Então, é muito importante manter os nossos contatos. Com certeza, André, assim, falou tudo agora. Eu, nessa minha carreira aqui em Porto Alegre e tanto aí em Cruz Alta, os colegas que a gente tem, tu, o Bruxo, o Everton, nossos colegas, né, que eram o David, a Dani, alguns não seguiram na nossa carreira, né, mas outros sim. E a gente tem esse contato, eu acho isso muito legal, e eu deixo essa dica para o pessoal que está fazendo técnico, de ter essa amizade, de continuar conversando, de continuar, sabe?
porque é muito bom, é muito saudável isso, e a gente sempre se ajuda. E até os colegas de trabalho, que a gente trabalha muito com outras pessoas em outros estabelecimentos, né? Também eu fiz muito contato com muitos técnicos de segurança, e isso é muito bom. Até quando tu precisa de um emprego, de alguma coisa, a pessoa te ajuda, entende? Vai lá, te indica, te dá uma força. Então, Tem alguém que conhece outra pessoa que sabe de uma vaga, né? Sabe de alguma coisa para indicar. Isso é muito importante também. facilita muito a vida, assim. Então, tu ter uns contatos profissionais é muito bom. Aqui uma ferramenta que está sendo muito usada aqui em Porto Alegre, e acho que meio que em todo o mundo, é o LinkedIn. Então, tu tem um perfil legal no LinkedIn. É uma dica para quem procura emprego, né? Tem pessoas que estão fazendo, que estão cobrando para fazer perfis no LinkedIn para te ver, pessoas que são coaching, né? Que ensinam como tu fazer um perfil para te se tornar atraente para o mercado de trabalho, entende? Então, é uma ferramenta que está sendo muito usada e às vezes, quando tu vê, tu te encaixa. Eu, por exemplo, tenho uma amiga minha que ela trabalhou durante muitos anos nas usinas eólicas, trabalhando para construção de usinas eólicas. Lá no Nordeste. E ela me disse, se tu quer ir para o Nordeste trabalhar lá nas usinas eólicas, é só tu me dizer que eu te mando para lá. Tu consegue serviço, eu te mando já empregada para lá. Então, tu acaba criando um vínculo, um círculo muito bom nesse nosso meio de segurança do trabalho. Então, o importante é sempre o quê? Tu fazer o teu trabalho bem feito, que é o que eu sempre procuro fazer. Procuro sempre dar o meu melhor. Muitas coisas eu não consigo fazer, porque a gente vai até certo ponto, depois não é a gente sabe que não é a gente que manda, né? A gente vai até certo ponto, instruindo da maneira mais correta possível. Se não vai acatar, a gente avisou e a gente documenta. Não quer fazer, beleza. Depois, se tu sofreu uma multa ou algum problema, não vai me dizer que eu não te avisei que tá aqui o papel, tá aqui o documento. Sim. Então, tentar fazer um trabalho sempre transparente, sendo honesto o máximo possível e dá tudo certo, sabe? Acho que o segredo é nunca desistir. Imagina, eu fui lá de Boa Vista do INCRA, filha de colono, eu mais colona impossível, né? Trabalhava com eu ajudava muito. Sotaque, Adri. Tu perdeu um pouco o sotaque ali da Boa Vista do INCRA. Perdi nada, amiga. Eu abro a boca aqui, todo mundo olha pra mim, tu não é daqui, né? Todo mundo olha pra mim, mas tu não é daqui, né? Eu disse, não sou daqui. Imagina se tu for lá pro Nordeste. Jesus. Loucura. E também tem uma amiga minha aqui de Santa Catarina, que ela tá trabalhando em Santa Catarina também. Eu sou mais Santa Catarina, eu gosto muito de Santa Catarina, né? Pretendo um dia ainda morar lá. Eu gosto muito de Santa. Então, o céu é o limite. A gente, tendo boa vontade e correndo atrás, dá tudo certo, cara. Dá tudo certo. É verdade, é verdade. Adri, eu vou te pedir para dar um sorriso aí para eu fazer um print da nossa chamada. Eu já fiz alguns aqui, mas vamos nos preparar, né, para te não dizer, ai, não me ajeitei para foto. O pessoal, se eu pedir para eles abrir o vídeo, eles não vão abrir, mas de qualquer forma, só para nós registrar, tá? Então, 1, 2, 3. Tá, acho que ficou bom. Então tá bom. Não deu tempo de passar o perfume. Não deu tempo de eu passar o perfume. Ah, não, mas não tem problema. Adri, muito obrigada, tá, pela tua participação. Te agradeço imensamente. Saiba que quando precisar de nós, a gente vai estar aqui. Se daqui mais um tempo, quando o pessoal tiver para se formar, eu vou pedir para eles te adicionarem lá no LinkedIn, para a gente saber se trocar de vagas de emprego. Acho que isso é bem interessante também.
Claro. Eu vou fazer uma aula com eles sobre o LinkedIn. Eu já tinha comentado com eles isso, para quem ainda não conhece, eu acho que é muito bacana, é uma ferramenta muito interessante. Muito, muito. O pessoal, para te ter noção, tá contratando aqui, as empresas grandes estão contratando pelo LinkedIn. Sim. Isso é muito bom. Se tornou uma ferramenta muito boa e é barata, né? Tu não precisa estar pagando. Quem tem como pagar os planos premium ali, paga, mas não precisa, não tem essa necessidade. Não é necessário, não. Dá para fazer uma conta bem legal sem pagar nada. Pessoal que ainda que está nos ouvindo, quer falar alguma coisa? Aproveitem esses últimos minutos. Podem perguntar, não tem problema, não mordo. Podem perguntar, não dá nada. Se alguém tem alguma dúvida, é claro. São muito tímidos, eles não são faladores assim que nem a gente. Não sei como é que é em sala de aula, né, na prática, assim. Mas, então, de qualquer forma, depois, se eles tiverem alguma dúvida, eles me passam, Adri, eu te pergunto, tá? Eu também deixo a tua rede social ali para quem quiser te seguir, te adicionar no Facebook, para eles podem fazer isso também, para te acompanhar. Claro, não tem problema. E te agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela tua fala também, tá? Te desejo muito, muito sucesso na tua carreira, na tua profissão. Pra nós. Talvez daqui mais um tempo como engenheira ou dependendo de como foram os teus planos, tá? Mas eu tenho certeza que tu é uma excelente profissional. Vai ter ainda muito sucesso pela frente. Amém. Para nós duas. Para nós todos, na verdade. Para nós todos. É verdade. A gente tem que correr atrás, né, Adri? Tem que correr atrás, não adianta. O segredo, assim, ó, para encerrar assim mesmo, André, o segredo é correr atrás, é não desistir na primeira dificuldade. Eu não desisti na minha primeira dificuldade e eu não desisto quando hoje eu tenho dificuldade. Ergue a cabeça, caiu, levanta e vamos, bora, azar, não dá nada, não te estressa, não esquenta a cabeça, vive um dia de cada vez. Hoje não foi um dia bom na obra, amanhã eu vou levantar mais otimista, vai dar certo, vai se ajeitar. Nada nessa vida é fácil, a vida infelizmente não é cor-de-rosa, né? As coisas não vêm de mão beijada pra gente. E o segredo é correr atrás e não desistir, que no final tudo dá certo. E o que seria da gente sem as batalhas, né? Se a vida fosse só alegria, ia ser muito chato de viver. O bom é isso, sabe? É ter essas, como eu posso dizer, esses desafios, né? Então, é isso aí, sabe? E a gente gostar do que a gente faz é essencial para o sucesso, assim, a gente ter amor, colocar amor em tudo que a gente faz, sabe? A gente fazer as coisas com amor. Eu sempre busco, quando eu chego na obra, eu sempre vejo, tento entender, tento trazer um ambiente mais seguro, tento ver o que pode melhorar, tento entender o que o funcionário está sentindo, por que ele está fazendo, o que ele está fazendo. Então, acho que esse é o segredo, sabe? E tudo dá certo. Eu sou prova viva disso, que se tu batalhar, dá tudo certo.